substituto do Lucas Veríssimo na seleção, Eduardo e Thaís. Incrível como eles desvalorizaram a seleção, né? Aliás, as seleções sul-americanas, esse negócio de fazer eliminatória grande. O quê? Tem jogo quinta-feira? Tem, é uma surpresa. Obrigado, E o Brasil tá sobrando, né? Nossa, sobrando nas eliminatórias. 500 jogos, são 18 jogos em 3 anos. A gente, olha, que bobagem. Valeu, Capri. Bom dia pra você. Valeu, bom dia. Só pra confirmar aqui, foi 4-0 pro Botafogo, hein? 4-0 em cima do Vasco. Vamos em frente. 9h59, ponto final no Jornal Gente desta segundona. Rede Bandeirantes de Rádio. 1170 kHz. Bandeirantes AM. Olá, aqui quem fala é o Carlos Batista. Convido você para assistir os Donos da Bola na tela da Band TV. De segunda a sexta, 12h30. Os gols compactos dos jogos, matérias especiais, muito esporte e debate sobre o futebol de Campinas e região com o time de comentaristas de maior credibilidade na TV regional. Links ao vivo e convidados do estúdio. Os Donos da Bola, a origem do esporte na Band. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui. E continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Na minha opinião, Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Muito bom dia para você que nos ouve na Rádio Bandeirantes de Campinas. Está no ar o Bastidores do Poder. Bastidores do Poder é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+. A produção e a apresentação é minha e da Zezé de Lima e do Edson, Zezé de Lima e Rose Guglielminetti, e do Edson Souza, que hoje e nos próximos dias estará conosco aqui no programa Bastidores do Poder, porque a Zezé de Lima decidiu que ela era super novinha, jovenzinha, e que ela poderia pular na cama elástica com a neta dela. O que aconteceu, gente? Bom, enfim, ela foi lá, subiu, pulou, a hora que ela foi descer, pisou em falso, levou um tombaço e ela quebrou o pulso esquerdo. Vai ter que passar por uma cirurgia e, segundo ela, a cirurgia ela passa amanhã, né, por essa cirurgia, vai ficar aí alguns dias de molho para poder se recuperar e voltar aqui para o programa. Então a gente já está sentindo saudade delas, levamos um susto ontem, né? Mas é bom para a gente aprender, né, gente? Não tem idade mais, né, Zezé? Pelo amor de Deus, né? A mesa do som está o Lucas Pessoa, a central técnica é do Gil Kleber, e nós estamos ao vivo também pelo bandmulti.com.br, nos aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes de Campinas, no YouTube em youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas e no Facebook, facebook.com/Rádio Bandeirantes CPS. E você também pode participar dos bastidores mandando sua mensagem para o 19971021493. Eu vou repetir. 19971021493. Muito bom dia, Edson. Olha só, você de volta aqui conosco, não? Bom dia, Rose. Um abraço para você, um abraço para toda a nossa audiência.
E, pô, Zezé, joga paciência, né, Rose? Joga paciência. Eu tava conversando aqui, pessoal, pô, joga paciência, joga cacheta, pô. Vai pular em cama elástica. Que coisa, hein, Rose? Não, eu fiquei, quando ela me mandou ontem, né, o áudio, primeiro foi a filha dela que me mandou, que ela estava no hospital ontem, acho que era 9 da noite. Coitado. Aí, depois, quando ela me mandou o áudio, eu nem respondi, quer dizer, eu respondi, desejando melhoras para ela, né, eu falei, gente, como assim, né? Subir numa cama elástica, eu subo de gatinho, sabe? Quando você tem que ser, para poder limpar para os meus sobrinhos netos, porque eu morro de medo de me machucar, entendeu? Eu sou medrosa, mas às vezes é mais aventureira, então não adianta. Bom, enfim, a aventura dela vai acabar, né, amanhã numa mesa de cirurgia, fazendo essa cirurgia no pulso, mas ela deve voltar conosco na próxima semana, mas vamos que vamos, gente. Começamos por Brasília, por local, o que você prefere, Edson? Ah, você que escolhe, você faz ladies first, as honras da casa. Bom, então vamos começar por local, porque aqui da nossa região, né? Bom, gente, aquele decreto do prefeito Dário Saad, publicado na última quinta-feira, colocando o uso, apresentação do passaporte da vacina em eventos, acabou gerando uma série de críticas, porque começou todo mundo a entender que o passaporte era obrigatório em vários eventos. Aí o que aconteceu? A Devisa, que é o Departamento de Vigilância Sanitária, Vigilância em Saúde aqui de Campinas, publicou uma nota técnica explicando que a comprovação da vacina ela é facultativa em cinemas, igrejas, restaurantes e bares. Só em eventos como shows, aí sim é obrigatório. Por que isso? Porque estava todo mundo achando que ia virar um rolo. Imagina a igreja exigindo passaporte de vacina. Então é facultativo. A igreja pode, o cinema pode, o restaurante pode pedir ou não para a pessoa que apresente que ela tomou a vacina, né, contra o coronavírus aqui em Campinas, mas não é mais obrigatório. Aí, Edson, isso acabou acalmando todo mundo, porque na sexta-feira foi um ruído enorme e a prefeitura, então, teve que fazer essa nota técnica explicando que era facultativo. Eu tenho observado também, igreja não tem, eu não sei cinema eu tenho dúvida, mas igreja não tem pedido carteirinha, não tem os protocolos, né? Tem aquele tapete lá salinizante, tem média temperatura, passa o álcool gel e o uso de máscaras, isso tem sido praxe nas igrejas. Cinema eu não tem tempo que eu não vou, então eu não sei dizer isso para você. Mas eu tive que ir profissionalmente num festival Degustarte, que teve no final de semana na Lagoa do Taquaral, e lá sim, lá já na entrada, primeira coisa, se você não tem a carteirinha de vacinação, você nem entrava no recinto. A primeira providência das moças da recepção lá era essa, né? Você tem que apresentar mesmo a carteirinha de vacinação. Jogos de futebol também você tem que apresentar. O primeiro documento que ele pede, antes do documento de identificação, você precisa mostrar a carteira de vacinação. Isso, eventos como esse que você foi no sábado, no Lagoa do Taquaral, foi acho que sexta, sábado, domingo, né? Isso. E esses que iriam reunir muitas pessoas, esse sim continua essa exigência. Tinha muita gente, Edson, ou não? Como que estava? No sábado à tarde tinha o calor forte lá, um sol para cada um, mas tinha bastante gente, bastante comida, bastante bebida, bastante gente bonita. Isso mostra que o povo estava cansado de ficar dentro de casa, né? Nossa, a gente chama de povo fala, né? Aquelas entrevistas que você faz por evento, invariavelmente todo mundo falou isso, não aguentava mais, sabe? Sair com a família, ficar num lugar arejado, né? Ali é muito grande, muito sol, mas muitas árvores também. E você poder sair com sua família, com seus filhos, brinquedo para a criançada, comer alguma coisa junto, conversar. As pessoas estão com saudade de conversar, Rose. É isso, Edson. Eu acho que de conversar e de ficar junto, mesmo que você não possa abraçar ainda, né? Isso. Assim, ainda tem aquela questão de um pouco do distanciamento, mas essa convivência de você poder olhar o olho no olho. A única dificuldade, Edson, que eu tenho é que eu dou risada, né? Eu sorrio, só que eu tô de máscara. Eu acho que as pessoas estão sorrindo comigo, né? Aí outro dia eu dei risada porque eu estava vendo um humorístico
E aí eles falaram assim que para você sorrir é só você começar a piscar muito, assim, que a pessoa vai perceber que você está sorrindo. Ah, tem Enfim, né, um novo código. jeito. Então, tem uma coisa engraçada, e tem um lance engraçado. É igreja, mas eu vou falar. Até pouco tempo tinha umas fitas assim que isolavam, depois uma série de recomendações para você pessoas da mesma família se sentam no mesmo banco. Tinha essa orientação, né? E agora não tem mais. Agora você está sentado ali, ou está fazendo a sua oração, ou está lendo a Bíblia, ou está ali conversando. Daqui a pouco chega alguém do seu lado, a pessoa dá um pulo, porque você vê que você não conhece a pessoa, e você não sabe se a pessoa tomou vacina, se não tomou. É engraçado, sabe? Você toma um susto, assim, essa nova realidade, até todo mundo se acostumar de novo com isso, né? Verdade. Bom, enfim, mas pelo menos resolveu a preocupação, porque havia uma preocupação, principalmente de bares e restaurantes, de ver reduzido o número de pessoas, não porque as pessoas não tomaram vacina, mas porque as pessoas podem esquecer de levar até o local o comprovante da vacinação. Aí a Devisa, então, já resolveu esse tipo de problema. Bom, Edson, eu não sei se você chegou a acompanhar, mas na sexta-feira eu publiquei no blog e no Band Multi um vídeo que a secretária de Cultura, Alexandra Caprioli, ela postou nas redes sociais dela, que foi ela estava dentro de um carro, que era de um Porsche, custa 615 mil eu fui dar uma olhada no valor do Porsche, custa 615 mil, e o filho dela, estava ela, o filho, e eu acho que mais alguém nesse carro. E o filho botou um rap, né, de um cantor americano, depois eu posso até ter o nome dele, que é um rapper que até morreu, assassinado nos Estados Unidos, tal, mas é um rapper bem famoso, que eu, com Alzheimer, esqueci agora, mas eu já vejo lá no blog. Se você puder ver aí, se você estiver com o computador ligado, tem o nome desse rapper. Senão depois eu procuro enquanto você estiver falando também, pode ficar tranquilo. Bom, enfim. E a secretária de Cultura, ela soltou uma frase dizendo o seguinte: o que adianta ter uma Porsche, mas ouvir música de mano? Bom, e ela postou isso nas redes sociais dela. Edson, deu um quiprocó nas redes sociais, porque quem as pessoas que defendem os direitos aí disseram que a frase foi racista e discriminatória, preconceituosa, e deu um burburinho imenso. Teve gente que chegou a pedir a cabeça da secretária, como o ex-candidato Tariq, que é do movimento negro, chegou a pedir a cabeça da secretária. Outras pessoas do movimento negro também chegaram a falar que a frase era racista e que era um absurdo uma secretária de Cultura que precisa trazer, né, a inclusão social, promover a cultura diversificada, jamais poderia ter dito essa frase. Eu conversei com a Alexandra na própria sexta-feira. Ela disse que foi uma brincadeira, que não tem uma conotação racista de maneira alguma, nem preconceituosa. Depois ela gravou um vídeo pedindo desculpa pela frase que ela falou, né? Disse que o filho dela gosta mesmo desse estilo de música e que foi uma brincadeira entre mãe e filho, que ela não estava sendo racista, mas eu mostrei para minha filha, né, de 18 anos, e minha filha falou assim: mãe, isso é racismo estrutural. Por mais que ela não tenha tido a intenção, ela não seja racista, isso é um racismo estrutural que está intrínseco nas pessoas, no brasileiro, que nem percebe que esse tipo de frase vai ofender uma raça, é preconceituosa. A Alexandra, assim, disse que se arrependeu demais, né, de ter feito isso, tal, mas pegou mal, Edson, pegou mal, e não tem, depois que você falou, não tem como voltar atrás, né? O que você achou? Eu achei o nome aqui na sua coluna, Notorious Big. Notorious Big. Bom, o que você falou, o Rose, é o seguinte, talvez eu seja um pouco duro nisso que eu vou falar, mas é assim, eu tive problemas há muito tempo atrás, sabe?
É duro você falar isso, mas assim, cara, a pessoa não é racista até que a filha deles apresente um namorado negro. Daí começam os problemas. Essa coisa, ela é intrínseca, sabe? Uma vez eu tive que segurar meu pai num ônibus, porque meu pai deu um monte de moeda para pagar a passagem, e o trocador lá, o cobrador, falou assim, mas tinha que ser negão para fazer isso mesmo. Sabe, essas coisas, sabe, tem coisa que você fala o tempo inteiro, e depois não adianta você dizer que não tem conotação racista, porque tem. Quer dizer, como que se a música tivesse cor, se a música tivesse nível social, né? Pô, eu posso gostar de música gospel, eu posso gostar de samba, posso gostar de rap. Isso não tem nada a ver com condição social, com cor de pele, né? Mas esse negócio intrínseco, sabe, que machuca, essa coisa velada, entendeu? E se você fala isso, ela não falou isso. Eu aposto que não foi a primeira vez que ela falou isso. Né? Devem existir outras frases, outros comportamentos, né? Não convivo com a Alexandra Caprioli, não tenho amizade dela, não sou amigo dela no Facebook, não tenho procuração para defendê-la, nem para questionar. Mas a frase, estou me referindo à frase. A frase tem conotação, sim, de segregação, e isso realmente, para uma pessoa que é da Secretaria de Cultura, para encurtar a conversa, Rose, a gente está no mês da consciência negra. Não é verdade? Pois é, um dos manifestantes, que é defensor do fim do racismo, da cultura negra, né? Ele colocou exatamente isso, ele colocou que a gravidade, a frase por si só já traz uma gravidade imensa. Agora, a falta de cuidado da secretária foi assim, ela falou assim, nós estamos no mês do racismo, da luta contra o racismo, né? E uma secretária de cultura solta uma frase como essa. Não pode, Rose, não pode. Tem gente que não pode cometer certos tipos de erro. Não pode. Não pode. Se você quiser cantar, esbravejar no banheiro da sua casa, enquanto você está tomando banho, você faz o que você quiser. Mas em público, expor uma situação dessa, não pode. Tem pessoas que não podem fazer isso, principalmente quando ocupam cargos públicos, principalmente. Agora, o Edson, essa questão do racismo, você falou do seu pai, né? Ainda hoje, temos mesmo muito racismo, porque assim, uma coisa é eu como branca falar, outra coisa é uma pessoa negra. Eu tenho amigos meus que são negros e que eles dizem que tem racismo no mercado de trabalho, tem racismo em todos os espaços de uma cidade, de um local. Eles falaram, Rose, é terrível, é mesmo isso. É isso. E eu queria dizer, e eu queria reforçar isso que o seu amigo disse, porque é o seguinte, agora você vai entender a colocação que eu vou fazer. É assim, Rose, vocês brancos jamais vão saber o peso do que é uma atitude racista. Por mais que você seja solidária, por mais que você defenda as causas, por mais que você participe de movimentos, por mais que você seja casada com um negro e tenha filhos mulatos, você não vai saber o que é essa discriminação e quanto dói isso. Outro dia eu fui fazer uma matéria para uma outra TV que eu trabalhava, fui num shopping aqui da cidade, fui de terno, a matéria pedia isso, e aí uma mulher veio esbravejando para cima de mim e falou, escuta aqui, onde é que é o banheiro dessa porcaria aqui? Como se ela achou que eu fosse segurança, porque um negro de terno num shopping rico é segurança, entendeu? Então é a coisa intrínseca, Rose, ela é intrínseca. As pessoas, elas fazem isso sem perceber que fazem. Ou percebendo. Nossa, que coisa terrível, né? Ainda bem que hoje nós temos tido muito mais discussão. E o que eu achei... Sabe o que eu acho importante, Edson? É o negro se empoderar. Esse empoderamento do negro, para mim, é muito importante. Então, aquela coisa de assumir o cabelo cacheado, de assumir o que gosta, de ter orgulho da raça, de poder dizer, não, nós somos negros e a gente está aqui para lutar. Então, isso é uma coisa muito importante e que eu acho que está trazendo, que faz com que as pessoas comecem a olhar. Claro que nós queremos ver mais negros por exemplo, quando o Barack Obama ganhou lá nos Estados Unidos, para mim foi uma felicidade. Por quê? Porque é um negro dentro de um país que tem um histórico extremamente racista, mandando, né, ou fazendo a gestão da principal nação do mundo. Mas mesmo assim, nós tivemos depois um retrocesso quando o Trump veio, né,
E aí você tem todo... Não porque o Trump era branco, não é isso que eu estou dizendo. É porque o próprio Trump, nas falas dele, tinha muito racismo colocado. Então, eu acho que nós estamos avançando, mas ainda a passos muito lentos, né? Eu acho, outro dia fui na PUC, voltei lá depois de muito tempo para falar sobre esse assunto para os alunos do último ano de jornalismo. E eu disse isso que eu falei para você aqui, eu falei para eles também. Não tô me fazendo de vítima, nada. Estou dizendo o que é. É assim, o meu pai sofria muito mais com isso. Eu sofro, mas não tanto assim, sabe? Eu encaro melhor, eu enxergo melhor, eu discuto melhor. O que eu queria dizer para os meus patrícios, né, para as pessoas negras, que elas... eu disse isso lá na PUC, eu disse assim, olha, eu procurei me preparar para exercer a função de jornalista, sabe? Eu gosto muito de idiomas, sabe? Então eu estudei, falei para eles, olha, eu estudei inglês, eu estudei espanhol, eu falo algumas frases de japonês, eu estudei um pouco de italiano, eu estudei um pouco de francês. Então o camarada, quando for me avaliar, ele vai dizer assim, olha, eu não vou te contratar porque você penteia o cabelo do lado direito e eu gosto do lado esquerdo, mas não porque eu não sou competente, não porque eu não sou preparado para fazer a minha função. Então eu disse isso para os meus colegas jornalistas, cara, você tem que se especializar, nós temos poucos jornalistas negros, é uma outra questão também no país. Além das dificuldades, né? Mas eu acho assim, você tem que se preparar, a ponto de quando você se apresentar para uma prova de seleção, o camarada escolher o outro candidato porque ele era melhor, ele tinha mais qualificações do que você, e não pela cor da pele, entendeu? Tá certo. Olha, gente, mas é isso. Vamos... Alexandra aí, que publicou um vídeo, quem quiser assistir o vídeo da frase e também o pedido de desculpa da secretária de Cultura, é só entrar no meu blog da Rose, ou no Band Multi, também está lá, nas duas plataformas, essa matéria que deu muito o que falar na última sexta-feira. E eu gostaria de saber a opinião dos ouvintes, né, para ver como que eles estão enxergando aí, se para eles tem racismo, não tem racismo, se já foram vítimas, como o Edson acabou de dar o depoimento, tem muito racismo aqui no Brasil e até fora do Brasil, né? É difícil, né, Edson? A gente fica assim, você fala, meu Deus, que loucura, mas é verdade. Aquela frase que você me falou, você falou agora, a pessoa não é racista até aparecer com o namorado, com a namorada negra em casa, né? Tomara que não aconteça isso, né? Ainda no mundo, mas é isso que tem rolado. Bom, gente, deixa eu ver aqui o outro assunto, nós falamos sobre vacina aqui de Campinas, vamos falar sobre... a Sanasa. Bom, enfim, a Sanasa vai permitir aí que o contribuinte com dívida possa pagar com desconto de até 70%. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu já passo para vocês todas as informações. Bom, o prefeito Dário Saad, ele anunciou, na verdade não foi nem o Dário, foi o vice-prefeito de Campinas, o Vanderlei Almeida, que fez essa coletiva anunciando esse refis, que é um programa de pagamento, né, de dívidas atrasadas com a Sanasa, porque, gente, a Sanasa tem uma dívida a receber dos contribuintes de quase 150 milhões. E aí ela, então, abriu esse programa de renegociação de débitos e vão dar descontos de 75% a 100% em juros e multas. O devedor poderá pagar em até 60 meses, e a adesão pode ser feita até o dia 23 de dezembro. Então, tem que correr em pouco mais de um mês aí para você poder fazer a adesão. Bom, de acordo com a proposta, o menor índice será dado para os débitos com vencimentos entre os anos de 2016 e 2019. Ou seja, quem estiver devendo até 2019 vai ter desconto de 75% em juros e multas. Para os que estão devendo até 2015, presta atenção, até 2015 e depois de 2020 e 2021, esses sim vão ter desconto em até 100%. Os de 2020 e 2021 vão pegar principalmente os devedores que ficaram desempregados por conta da pandemia e tiveram ali suas contas completamente desacertadas, não tinha grana para pagar. Então, a Sanasa está fazendo essa possibilidade de acerto de contas. O usuário que quiser fazer a negociação, ele tem que entrar pelo sistema online, que é www.sanasa.com.br/
dia. www.sanasa.com.br/em dia, tá bom? Então, gente, quem tiver uma dívida com a Sanasa, quiser aproveitar, eu acho que essa é a oportunidade para você pagar essa dívida sem juros e multas, com descontos, na verdade, de juros e multas, né, Edson? Eu acho oportuno esse esforço que a Sanasa está fazendo, porque, de uma forma geral, principalmente quem que mora na periferia, as pessoas gostam de pagar as contas. O Rose, estava conversando outro dia com o Dr. Laerte Martins, que se conhece muito, economista da SIC, e ele estava dizendo assim, Edson, as pessoas que compram TVs em 20, 30, 48 prestações, o cara paga o carnezinho dele, ele vai lá, ele quer pagar, só não paga quando não dá mesmo. E essa medida da Sanasa, ela vai beneficiar principalmente quem mora nos lugares mais distantes, nessas áreas que estão sendo regularizadas agora. Até pouco tempo atrás, Rose, no Parque Aziel, Monte Cristo, aí, Glababê, que foi considerada a maior invasão aí da ocupação da América Latina em 96, 97, até pouco tempo atrás, não é muito distante não, as pessoas tinham água coletiva, né? Então como é que você agora no caso de pandemia como nós estamos vivendo, como é que você não proporciona água para a pessoa, que é fundamental para manter a higiene, né? Então e tem que facilitar, eu acho que tem que facilitar mesmo. As pessoas pagam sim as contas, só não paga quem está desempregado mesmo. Eu acho que a Sanasa está fazendo uma boa coisa, uma boa medida, e as pessoas vão pagar. Eu sinto que as pessoas, principalmente as de menor poder aquisitivo, elas gostam sim de saldar o compromisso. Pega o IPTU lá, parcela no número de vezes que for possível, 8, 10 vezes, mas eu acho que é uma medida boa que vai ajudar muita gente, e a Sanasa vai ter o dinheiro em caixa, que é o que ela precisa, né? Pois é, você sabe, Edson, que quando você pega as dívidas do IPTU da prefeitura, os maiores devedores não são os pobres, né? Você tem aí, as maiores dívidas de IPTU de Campinas são de grandes devedores, ou seja, que têm um maior poder aquisitivo. Então, essa fala do Dr. Laerte, que é o economista da SIC, ela está muito correta e ela se reproduz em todos os espaços econômicos que trabalham com essa questão de dívidas de pessoas e com comércio. O pobre paga e paga bem. Paga. E ele paga certinho. Então, assim, todo mundo fala, eu prefiro vender fiado para um pobre do que vender fiado para um rico, porque muitas vezes, gente, eu não estou generalizando, tem rico honesto, tá? Mas o que a gente sabe aqui, assim, cobrindo prefeitura há tantos anos como eu cubro, o que a gente tem é assim, nós vamos deixar a dívida ficar grande, depois a gente vai lá, contrata um bom advogado, reduz essa dívida e paga muito menos do que a gente estava devendo. Então, é isso que a gente observa aqui em Campinas e em todo o país. Porque, se vamos pegar aí essas lojas, Edson, que vendem móveis, as Casas Bahia, Magazine Luiza, como que elas se fizeram? Vendendo para a classe C e D, né? Que era a classe que elas, assim, qual que é o nosso público-alvo? O nosso público é o público que ganha X valor, que vai comprar esse imóvel em tantas vezes e que vai pagar. E viraram uma potência, né? E se viraram uma potência, por causa de quê? Porque os seus consumidores ali, os seus clientes, acabaram honrando. Tem pobre que não paga? Tem muito. Mas a maioria quer pagar sempre certinho. Gente, são muito honestos. O pobre é muito honesto. Assim, e só para falar do patrocinador aqui da casa, as lojas Marabras também vende cada armário bonito lá, que eu vou falar uma coisa para você, viu? O Lucas estava olhando para mim aqui e foi comprar uns armários lá, aqueles com porta, pedra de mármore, sabe? É uma coisa, é bonito sim. E dá para pagar, eles fazem lá em 36 vezes, é um espetáculo. Pois é, então o pessoal paga e paga muito bem. Bom, tem mais alguma notícia local, Edson? Acho que não. Ah, tem sim. Tem uma que, assim, só para a gente fechar, o vereador Arnaldo Salvetti, que ele está fazendo aí a comissão, ele é presidente da comissão de estudos de problemas ali no centro, vai fazer amanhã uma audiência aberta em frente à Catedral Metropolitana de Campinas para ouvir os populares sobre essa proposta. Quais são os problemas do centro, gente? O problema do centro é um centro abandonado, que ele é um centro durante o dia, à noite ele vira um outro espaço. Durante o dia você tem ali as lojas abertas, com
os seus consumidores funcionando. À noite você tem ali o uso de prostituição, drogas e muita gente saindo do centro. Há muitos anos eu ouço todo mundo falando da revitalização, da necessidade de revitalização do centro, da necessidade de você voltar a ter vida no centro, e até hoje a gente não conseguiu. O que me deixou feliz outro dia? Outro dia, Edson, eu passei ali perto da antiga rodoviária de Campinas, e onde era a antiga rodoviária vai funcionar um hospital da Redditor, né? Ali. E eu vi, não sei se você viu, já está bem, as obras estão bem adiantadas mesmo. O que vai significar isso? Gente, quando essa Redditor funcionar ali que estava abandonado, porque todo lugar que está abandonado, você acaba atraindo aquilo que não é bom. Com a ida daquele hospital, vai ser uma rede privada, obviamente, mas ali você vai ter restaurantes que vão se colocar ali do lado, você vai ter estacionamentos, então você acaba trazendo vida para aquele lugar. Então a Redditor acaba sendo um espaço importante para poder começar essa revitalização. Então o vereador vai estar fazendo essa audiência. Eu achei interessante a ideia, viu, Edson, de chamar uma audiência pública para o centro da cidade. Eu achei também, pelo simples fato também, de que ele foi presidente da CETEC no governo Jonas Donizete. Então ele, mais do que ninguém, conhece aquela região ali, né? Até mesmo por causa do rapa que a gente chamava, de vez em quando o fiscal da CETEC vem, o pessoal sai juntando tudo e sai correndo, né? Agora, se você revitaliza, se você arruma um lugar decente para os ambulantes trabalharem, né? Para os camelôs, se você disciplina ali a forma como o centro deve ser usado, as pessoas vão voltar para lá, porque assim, eu gosto muito do centro de Campinas, mas tem muito tempo que eu não vou para lá. O que a gente faz? Não é frescura, você vai para o shopping, sabe por quê? Você paga lá R$10 no estacionamento, aí você tem praça de alimentação, você tem cinema, você tem livraria, tudo ali naquele espaço, tem a segurança, né? Se chover você está bem protegido, né? Então esse negócio de shopping center ele acabou facilitando a vida de muita gente. Mas o centro, né? Comer um pastel ali no centro da cidade, eu tenho saudade das lojas que tinha no centro, Rose. Tem a loja ali da Ducal, sabe? Da Ezequiel. O meu primeiro gravador, Rose, que eu comecei na Rádio Brasil, eu comprei um gravador National Panasonic em 18 prestações. Eu comprei numa loja chamada Murici. A Murici ali. Sabe que eu tenho saudade do centro de Campinas? Do quê? Do cachorro quente das Americanas. eu vou te contar, eu gostava. Eu adorava aquele cachorro quente da loja das Americanas. Eu amava. Outro dia eu falei pro meu marido: você precisa fazer esse cachorro quente pra gente. O meu pai me levava para passear no centro ali, tomar um pastel, tomar uma garapa, aquilo ficava no estômago o dia inteiro, mas era gostoso. Gente, vamos para o intervalo, porque daqui a pouco nós teremos entrevistado aqui conosco. Bom, gente, até daqui a pouco. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor transmissão de futebol e a equipe esportiva de maior audiência do interior. Narração com emoção, comentários com credibilidade, um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes.
A Mega Sena acumulou de novo. Ninguém acertou as dezenas sorteadas no concurso 2426 realizado no último sábado em São Paulo. Os números sorteados foram 05, 11, 24, 27, 32 e 57. O próximo prêmio a ser pago deve ser de 90 milhões. 249 apostadores acertaram a quina e reforçam a festa de fim de ano colocando no bolso R$ 25.132,53. A quadra pagou R$ 585,42 a cada apostador. As apostas podem ser feitas até quarta-feira, às 7 da noite, nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa, além do portal Internet Banking para clientes do banco. O valor de uma aposta simples da Mega é R$ 4,50. Vale a pena tentar a sorte na lotérica, aí perto da sua casa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Nós estamos de volta com o programa Bastidores do Poder. Entramos aqui no segundo tempo. Diferentemente do futebol, nós temos primeiro, segundo e terceiro tempo. No nosso segundo tempo, sempre são as entrevistas. E eu já vou chamar o nosso convidado de hoje, que é o deputado federal Alexis Fontaine, do Novo, que vai falar conosco nesses próximos minutos. Ele deve voltar para Brasília no final da tarde, já que lá está pegando fogo, né? Deputado, muito bem-vindo. Bom dia para o senhor. Bom dia, Oslo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Bom, deputado, não tem outro jeito da gente começar esse assunto sem falar da PEC dos precatórios, que é o que está movendo o Brasil. Existem muitas críticas em relação a essa PEC, principalmente dos economistas, dizendo que está passando um recado de que o Brasil não é responsável com seus gastos públicos, né? E isso pode tirar investidores. O governo utiliza essa PEC dizendo que é para poder ajudar aí os mais pobres por conta do auxílio de R$400, o que está todo mundo dizendo que é só para inglês ver, que isso não é de verdade a intenção. Eu sei que o senhor tem se posicionado contra a PEC dos precatórios. Como que o senhor tem visto isso, já que a partir de amanhã essa PEC volta a ser analisada, né, em segundo turno? Há chances de passar? Como que o senhor está vendo isso? A PEC dos precatórios é uma tentativa de abrir espaço fiscal para poder fazer alguns usos, né? Mas todos, no fundo, têm um fundo eleitoral, né, de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Um é aquela questão de aumentar o Auxílio Brasil, ou criar o Auxílio Brasil, acabar com o Bolsa Família, e cada um quer botar o seu nome nesse programa, né? E passando para R$400. O segundo é um espaço a mais para poder emendas para deputados, ou seja, recursos para eles poderem levar para suas cidades e fazerem campanha. E o terceiro seria o fundo até eleitoral, aumentar esses recursos para poder fazer campanha. Ou seja, tudo, no fundo, acaba sendo campanha. Ela passou no primeiro turno, e vamos lembrar, uma PEC ela precisa ter uma maioria qualificada, ou seja, são 3/5 dos deputados. Já tem que ter no mínimo 308 votos. Se não tiver 308 votos, não passa, tem que passar em 2 turnos, na Câmara e no Senado. Então nós estamos no primeiro turno na Câmara e passou raspando. Passou com 312, 4 a mais do que precisava. Só que já teve uma grita muito grande de candidatos a presidente dos partidos, do PDT, do próprio Podemos, com o Sérgio Moro, uma série de partidos, e falou assim: meu amigo, espera um pouco, vocês estão ajudando o presidente Jair Bolsonaro a ser eleito porque vocês querem recursos para a reeleição dos deputados federais, e isso está gerando conflitos internos nos partidos, e que agora teve grita, até o próprio Ciro teve grita, né? Eu não sei, o Sérgio Moro não vi nenhuma manifestação dele, mas provavelmente ele deve ter feito algum comentário, fora o próprio PSDB, que também está com conflito de interesse, tá certo? Tem 2 candidatos, Eduardo Leite e o Dória. Vai ajudar o Jair Bolsonaro para reeleger com esse Bolsa Família, e isso dá popularidade no Nordeste, principalmente, né? Agora, a chance de não passar? Tem. Se cai no segundo turno agora, não passa mais, e aí o governo vai ter que se virar para encontrar outra forma para poder fazer esse programa.
A decisão nesse final de semana da ministra Rosa Weber de pedir explicação e suspender o pagamento das emendas daquele orçamento secreto, como a gente está chamando, que eu acho um escândalo. Deputado, eu não sei o que o senhor acha, mas para mim isso é um escândalo legal em que o governo ele acabou dando 16 bilhões para deputados decidirem como gastar o orçamento, onde não há transparência, a gente não sabe como é feita a divisão desse bolo, ou seja, a forma do Centrão administrar. Essa decisão da ministra Rosa Weber de suspender o pagamento e pedir explicações pode influenciar na votação da PEC dos precatórios, porque está todo mundo falando que vai influenciar e muito. Como que o senhor está vendo isso? Não, eu entendo que sim, que essa PEC ela só passa se você azeitar a mão de deputados que vão votar, mesmo não querendo votar, com a liberação de emendas. Agora, assim, duas coisas, né? Uma primeira é uma coisa que a gente se incomoda muito, que é o Supremo se interferir toda hora em assuntos que não é da casa, né? Na casa do Judiciário. Por outro lado, como cidadão, o fato de ter esse mecanismo desse orçamento secreto, que são as emendas de relator, e ninguém conseguir brecar isso, parar isso, porque o Centrão manda, é dono e consegue indicar o relator. E assim, só para talvez o ouvinte ter mais uma noção do que nós estamos falando, o que é emenda de relator, o que é o relator da Comissão Mista de Orçamento, todo ano o Congresso, né, aliás, o Executivo apresenta um orçamento para o próximo ano, o que é que ele vai gastar, seja nos ministérios, seja nas Forças Armadas, seja numa série que é o PELOA, tá certo? Nesse planejamento que ele apresenta, o orçamento tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional, que é senadores e mais deputados. Só que aí é designado um relator do orçamento. Esse relator tem um poder absurdo. E é óbvio que aí o Centrão sempre indica alguém que é fiel à base e que vai fazer. Normalmente o orçamento, vamos dizer, esse orçamento que era essa emenda do relator era alguma coisa menor, era 2, 3 bilhões. Não era 30 bilhões que tentaram aprovar o ano passado, 16 bilhões que aprovaram esse ano. Mas quando apareceu a questão do orçamento impositivo, que foi votado no começo lá no Rodrigo Maia, ou seja, tem que pagar, aí a turma cresceu muito esse orçamento, essa emenda do relator, e o relator acabou ficando muito poderoso. Mas é óbvio que não é dinheiro só dele, é dinheiro do grupo dele, e é usado isso para azeitar as votações. E veja que isso daí tem um paralelo bem parecido com o Petrolão, com o Mensalão, só que de uma forma institucionalizada, tá certo? Então, de novo, a gente vê que uma democracia assim, bem precária, né, na questão de convicção de votações nesses projetos. Edson. Bom dia, deputado. Eu vou ler uma frase que eu encontrei aqui no jornal El País, de outubro de 2019, atribuída ao senhor. Se não foi o senhor que disse, se o senhor não se lembra, a gente passa para o capítulo seguinte. Mas a frase é o seguinte: o sistema tributário que temos hoje é uma máquina de exclusão social. Aqui o pequeno investidor não tem chance de empreender e o grande perde competitividade, quebra a empresa ou monta sua companhia em outros países. Agora, a pergunta, qual é a sensação que o senhor tem quando o senhor conversa com a população? Porque uma coisa é uma coisa o senhor discutir lá com os seus pares, né? Um partido discute aqui, olha, nós temos que fazer isso, temos que aprovar lá, o nosso interesse é esse. Mas conversando com a população, qual é a sensação que o senhor tem com relação a toda essa discussão que nós estamos tendo aí dos precatórios? Edson, bom dia, até esqueci de te mencionar no começo, desculpa, mas veja que quando a gente fala em precatório, mesmo eu como deputado agora, isso agora é alguma coisa que é do meu domínio. Vamos falar a verdade, a população não entende o que é precatório, o que está acontecendo, ela não sabe o que é não pagar a dívida. Eles também não percebem muitas vezes o efeito nefasto de ficar mudando as regras, que eu estou falando do Brasil competitivo. Quando você fala nessa questão do sistema tributário complexo e que mata as empresas e que é uma máquina de exclusão social, o meu discurso, inclusive, na semana passada na tribuna, eu falei assim, nós estamos com esse tipo de PEC tirando a credibilidade do Brasil, nós estamos tirando a confiança no Brasil. Agora eu faço uma pergunta, quem que vai investir num país que não paga as suas contas? Quem que vai investir num Brasil que troca as regras no meio do jogo?
Quem que vai investir no Brasil que quando tem que pagar a sua dívida, vai lá e faz uma PEC para alterar completamente o jogo, né? A Rose falou, jogo de futebol aqui. Imagina você no meio do jogo, o teu time está perdendo e fala assim, não, agora é o seguinte, quem leva mais gol é que ganha e quem deu gol é que perde. Não dá, não podemos fazer esse tipo de coisa. Tem que ter estabilidade. E eu reclamo muito e critico muito isso na questão da competitividade. Agora, a questão de PEC e precatórios, fala a verdade, a população acho que não entende. Ela reclama de que não tem emprego. Só que ela não percebe a forma indireta que esse tipo de coisa gera menos emprego ou gera uma exclusão social. Todos os efeitos são indiretos, mas acabam sendo pagos pela população. Agora, eu já passo para o Edson, mas, deputado, por exemplo, uma das questões que nós que pega na PEC dos precatórios, né, eu concordo com o senhor quando o senhor fala que muito da população não entende mesmo, é a questão do auxílio de R$400. Qual seria a outra forma que o governo poderia pagar ou ajudar essa população que está desempregada e que sofreu com a pandemia sem passar pela PEC? Olha, tem N possibilidades. Tem uma série de isenções fiscais que poderiam ser eliminadas para poder gerar caixa. Existe uma série de sonegação fiscal absurda, por exemplo, até nos combustíveis, quase 65 bilhões de reais, que poderia ser trabalhado em cima para poder eliminar isso. O governo poderia também acelerar uma série de vendas de ativos, principalmente imobiliários. Eles têm mais de 1,5 trilhões de reais em propriedades esparramadas pelo Brasil inteiro. Podia vender. Aqui mesmo em Campinas nós temos esse pátio ferroviário da antiga rede ferroviária nacional aqui. Tem uma área interessantíssima lá para Salles Oliveira, podia ser vendido, faz caixa, ativa a atividade econômica, está abandonada, a região é toda degradada, podia também fazer isso. Existe possibilidades. Agora, óbvio, é muito rápido, porque agora nós temos uma questão de tempo, né? Questão de time. Eu tenho que pagar 80 bi de precatórios. O que eu faço? Não pago, eu abro espaço fiscal imediatamente. Lógico, as outras atitudes ou ações, elas não dão caixa imediato. Essa é uma questão do problema. Então, qualquer solução apresentada hoje vai levar tempo. E tempo que não se tem por causa das eleições e por causa dessa urgência e necessidade da população que precisa dos R$400. Então, de fato, o que eu tenho hoje? Eu teria uma reforma tributária lá do imposto de renda que não vai mandar. Ou seja, não vai dar o espaço fiscal, o resultado fiscal. E os precatórios que vieram mais altos, a conta veio mais alta agora, mas o espaço fiscal que o governo quer não é só o a mais que tem que pagar. Ele quer o a mais e o a menos. Eles querem abrir um espaço de quase 100 bi, sendo que o a mais que teve que pagar nesse ano aqui era por volta de 40 bi. Edson? O deputado, o senhor falou de eleições, o ano que vem a gente tem eleições majoritárias, né? Como é que o senhor imagina que vai ser essa abordagem para o eleitor, principalmente para tornar isso mais mastigável? Né? Como o senhor fala, as pessoas têm dificuldade mesmo de saber o que é PEC, o que é precatório. Agora, para que a pessoa entenda qual é a sua proposta, para que a pessoa acredite no senhor, no seu projeto e vote no senhor para representá-la bem em Brasília, como é que o senhor vai esmiuçar isso? Como é que vai explicar isso para a população, deputado? É uma boa pergunta, Edson, porque tem hora que a gente não tem que também querer ser tão didático de um assunto que é complicado. Mas a verdade é o seguinte, precatórias são dívidas, o governo deve. Você, quando deve para o governo, é o que eu falei até no meu vídeo, você vai para a dívida ativa da União, você pede a CND, você tem contas bloqueadas, você tem o diabo, o Estado faz de tudo para receber o dele. Agora, quando você tem que receber o governo emite um precatório que se arrasta durante anos e na hora de pagar ele cria uma PEC, que é uma emenda constitucional, para poder mudar as regras do pagamento do jogo, jogar para frente e até impedir que se emita mais precatórios. Ou seja, a legalidade, a lei é para todos, não é só para um. Isso é uma forma de você explicar para a população o que está acontecendo. Óbvio que a população ela tem necessidades muito mais imediatas. Nós não temos dúvidas sobre isso. Poxa, eu preciso botar arroz e feijão aqui, mistura no meu prato, eu preciso comer. Agora, tem duas coisas, Edson, que eu sempre falo, eu sou engenheiro. A gente tem que atacar a causa e a consequência das questões. A pobreza tem uma consequência. As pessoas precisam de uma rede de proteção imediata. Ok, vamos lá. Bolsa Família, Auxílio Brasil, o que seja. Mas nós temos que começar a trabalhar na outra ponta. Parar de tirar ou multiplicar essas pessoas ou tentar gerar emprego para que as pessoas tenham uma inclusão social produtiva, aquela que para de pé, que se sustenta. É a minha grande luta. Quando eu falo em reforma tributária, quando eu falo em desburocratização, não é que eu estou falando para a empresa.
Estou falando de um ambiente de geração de empregos, de negócios, onde a gente multiplica e faz um ciclo virtuoso de crescimento. Falo muito isso. Programas sociais são necessários, mas eles não aumentam a autoestima. As pessoas têm autoestima e brio e se sentem realizadas quando elas estão produzindo, tendo emprego. E o que o Brasil não faz é gerar emprego. É muita gente subempregada e a pandemia expôs isso de forma muito intensa. Agora, deputado, o Novo, ele surgiu aí nas últimas eleições como... o próprio nome já trazia isso, algo novo, né? A proposta do Novo, de um Estado menor, com várias ideias de não utilizar do Estado, mesmo os políticos. Só que durante os 4 anos, o Novo acabou se desgastando, o próprio presidente do Novo, que era do Novo, deu internamente houve uma crise, ele acabou abrindo mão da candidatura à presidência da República. Agora vocês definiram que vai ser o Felipe Dávila, o candidato a presidente da República. Aqui por São Paulo vai ser o governo Vinícius Poit. O que tem o Novo para poder apresentar para esse eleitor? Porque a impressão que eu tenho é que o Novo ele não conseguiu sustentar aquilo que ele se propôs de ser um partido diferenciado, de lutar por um Estado menor, e houve aí os próprios deputados que foram eleitos, alguns ficaram bolsonaristas, outros se afastaram do bolsonarismo, e eu pergunto se o senhor é bolsonarista, o que temos hoje do Novo, qual que é o Novo hoje? Rose, eu diria que nunca teve bolsonarista dentro do Partido Novo. Tinha um grupo que era muito amoedo, e um outro grupo que sempre foi baseado muito em valores. O Partido Novo sempre foi baseado em valores. Valores não decepcionam. Você escolhe o valor e vai atrás. Ou seja, liberdade com responsabilidade, a gente como agente de mudança, nós como cidadão, como gerador de riqueza, o livre mercado, tem esses valores nossos. Nós não perdemos nada disso. Todas as nossas votações em Brasília foram muito coerentes. De fato, teve um conflito interno, uma disputa para poder lançar um candidato a presidente da República. O João Moedo se propôs, apareceu outro candidato, aí ele não gostou e se desentendeu. E nós entendemos que tínhamos que ter alguém para pacificar o partido. O partido precisava de um líder. Nós não queremos mito, nós não queremos salvador da pátria, a gente quer um líder. Ou alguns líderes. E que tem que ser essas figuras públicas, mas que tenha diálogo, que sejam propositivos, né, que façam propostas. Eu falo que o próximo presidente da República não tem que ficar falando mal dos outros. Você tem que falar bem dele, o que ele sabe fazer, o que ele pode apresentar. Tem que ser uma pessoa pacificadora. O Brasil precisa de paz. Esses conflitos cansam. As pessoas ficam tensas. As pessoas acabam perdendo muita energia com coisas que são improdutivas. E nós temos que focar nessa questão de gerar emprego, trabalho, inclusão social produtiva, que eu insisto muito nesse assunto porque acho que é importante. É o complemento da educação. A educação é muito importante, é fundamental, mas ela não é suficiente. Nós precisamos ter esse outro complemento para as pessoas poderem desenvolver a sua capacidade e todo o seu talento. O Novo tem que saber comunicar dessa forma. Porque quando a gente fala em reforma tributária, de novo que eu falo, é um negócio complexo, abstrato, ninguém entende. O consumidor não entende do que eu estou falando, mas ele não percebe que eu estou falando, na verdade, de uma questão social que é gerar emprego, que as empresas serem competitivas e poderem ter um círculo virtuoso. Basicamente é isso. O partido agora está pacificado, Rose. Nós tivemos, inclusive, um encontro ontem, aqui em Campinas. Foi um encontro muito bacana, o primeiro encontro nacional. Nem foi nacional, na verdade foi regional, mas vieram várias cidades aqui do interior do estado de São Paulo. Pudemos ter uma conversa boa, sem intrigas, sem divisões. É uma pacificação muito gostosa, assim, levanta o clima. De fato, acho que aquelas disputas internas, e ainda é engraçado, até os outros partidos olharam para a gente e falaram, nossa, mas por que vocês conseguem se destruir por conta própria? Não precisa nem de oposição. E a gente falou, nós precisamos pacificar. Ainda bem que agora estamos num belíssimo caminho. Luiz Felipe Dávila é um gentleman, é uma pessoa de cultura muito grande, e uma pessoa que está liderando esse grupo. O Eduardo Ribeiro, nosso presidente, também entendeu isso claramente, e agora entendemos que o caminho está feito para reconstruir. Tem perdas, dores do crescimento, alguns erros cometidos, mas agora temos que avançar para poder fazer isso e mostrar, como você mesmo disse, como é que o Novo não tem esse ar elitista, que ele consiga ser muito mais acessível e mostrando os valores que são importantes para o crescimento do Brasil.
Deputado, agora, pode falar, Edson. Eu tenho duas perguntas fáceis para o senhor, deputado. A primeira delas, eu tenho um amigo que me lançou no rádio, se chama Valdenei Amorim, e ele disse assim que a gente precisa falar em letra de forma para as pessoas entenderem. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é se o Novo fala em letra de forma. E a segunda, o Novo é a terceira via sozinho ou ele vai ter que compor com alguém? Boa, Edson. Naturalmente, nós temos que compor com alguém, e esse é outro processo de aprendizado do Partido Novo, que no começo ele não queria se misturar, nós vamos conversar, né? Então aprender a fazer política, não podemos ficar sempre no idealismo que não dá. Agora, óbvio que nós temos que nos unir com pessoas que têm valores alinhados com os nossos, né? Acho que é minimamente isso, tá certo? Mas algumas exigências, eu acho que nós não podemos ficar impondo em outros partidos, cada um tem o seu DNA, né? Na questão como é que você comentou do Valdenei Amorim, que ele tinha comentado mesmo? Ele disse assim que a gente tem que falar em letra de forma para as pessoas entenderem. Letra de forma, didático, tem que desenhar mesmo. Eu concordo em gênero, número e grau. Quanto mais didático nós formos, e lembre-se, quem que manda na comunicação, Pose e Edson, é o receptor. A gente pode estar falando nós três aqui, se o sinal tiver caído ou se ninguém estiver querendo escutar a nossa conversa, nós não comunicamos. Então, a gente tem que entender quem é o receptor e falar na linguagem do receptor, em letra de forma. Agora, já que a gente está falando de comunicação, nós estamos vivendo e vivemos nas últimas eleições uma nova forma de comunicação, que foi a história das fake news, em que parte da destruição da reputação dos candidatos eram feitas por essas máquinas de notícias falsas. E vamos viver novamente isso no ano que vem. Deputado, como que o senhor vê essa história das fake news? Eu sei que eu já estudei um pouquinho por conta da comunicação, e nós estamos vivendo a era da pós-verdade, e aí a pessoa acaba recebendo e ela acredita naquilo que ela está recebendo, porque aquilo tem a ver com aquilo que ela acredita. Então, mesmo ela sabendo que aquilo é verdade, pode chegar alguém e falar, olha, isso é mentira, ela vai continuar acreditando naquilo, porque aquilo tem a ver, confirma aquilo que ela quer ouvir. Como lidar com essa máquina de destruição de reputação, de mentiras, e para poder fazer uma comunicação correta com esse eleitor? Porque eu fico imaginando, o ano que vem nós temos hoje dois candidatos, que é o Bolsonaro e o Lula. E são esses candidatos que devem rivalizar. Se não tiver uma terceira via que vai atender aquele eleitor que não é nem Lula nem Bolsonaro, a tendência da gente ter uma polarização entre esses dois é muito grande, né? Hoje, de acordo com as pesquisas. Como construir uma terceira via? Porque eu ainda acho que o Felipe Dávila não tem musculatura política, ele tem, sim, um conteúdo intelectual muito grande, mas ele não tem musculatura política para ser essa terceira via. Como que o senhor está vendo essa construção dessa terceira via para que o país não fique nas mãos nem do Lula e nem do Bolsonaro? Rose, eu entendo o seguinte, né? Eu não vou botar a figura de uma pessoa, personalizar. Eu entendo de novo que essa terceira via, ela tem que ser uma pessoa, de novo, propositiva, pacificadora, que defenda a democracia, que não queira fazer loucuras, que não seja radicalismo, uma pessoa que começa a dar proposta para o Brasil e pare de falar mal dos outros, né? E quem fala mal dos outros, fala mal de você também, e aí você sabe que é ruim. O que acontece? Nos dois extremos, nós temos um extremo Lula, que foi muito competente com o Lulinha Paz e Amor, porque quando ele não era Paz e Amor, que ele falou que ia desapropriar todo mundo, que ele ia fazer a revolução socialista no Brasil, ele não era eleito nem a pau, tá certo? Aí Paz e Amor começou a botar umas roupas de gente bacana, ficou deslumbrado com o poder e tudo mais, foi eleito. Mas vamos lembrar que sempre foi eleito no segundo turno, nunca levou no primeiro turno. Quem levou foi Fernando Henrique Cardoso. E é a figura do Fernando Henrique Cardoso que eu acho que o Brasil prefere, que é uma pessoa que consegue falar com a esquerda, consegue falar com o centrão, consegue falar com parte da direita, fez privatizações, mas tinha esse jeito mais diplomático de ser. Que muita gente fala que é picolé de chuchu em cima do muro e tal. Nós precisamos ter uma pessoa que intelectualmente não nos envergonhe mais, porque a gente tem passado vergonha com os últimos presidentes da República, tá certo? Principalmente no ambiente mundial, né? Muitos, inclusive, vamos dizer, quase que estelionatários intelectuais, né, lá fora.
E, por outro lado, o Jair Bolsonaro, que também, se ficar radicalizado nesse extremo aqui, eu acho que tem pouca chance. Ele teria que também pacificar, falar mais baixo, mas eu acho que ele não se aguenta. Acho que ele vai estar sempre explodindo uma hora e querendo resolver as coisas no grito, sei lá, na força, num jeito que... Então, eu acho que esse meio acontece. Bom, eu vou falar assim, o Luiz Felipe Dávila, eu acho que é um candidato que está colocado, vamos ter o Moro, o Podemos vai colocar, vamos ter o PSDB que vai decidir entre Dória e Eduardo Leite, vai ter o Rodrigo Pacheco, o Simone Tebet, vai ter as figuras. Vamos ver o que vinga. Até mesmo porque aquela coisa de ter que lançar o candidato um ano antes, para ficar musculoso, bem forte, para chegar na hora, isso cai por terra com todas essas redes sociais e todo esse acesso que a gente tem de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de toda sorte de comunicação que se complementa à televisão, ao rádio, quase nada mais de jornal, mas assim, tudo isso é um complemento que acaba acontecendo, é muito importante. Então, mesmo que apareça uma pessoa no ano que vem e que, puxa vida, e de repente é esse, as coisas se convergem. Eu trabalho e acredito numa terceira via. As pessoas falam, mas você é muito inocente, isso aqui. Meu amigo, eu sou empresário. O empresário acredita. Se você não acredita, você não realiza nada. Eu tenho capacidade de abstração. E eu acho que a gente merece coisa melhor. Lembrando que o Lula, se vier, e o pessoal achar que está vingando mesmo, eles vão pegar todo um pacote de histórico dele e vão jogar no ventilador. Porque tem coisa demais aí para ser recontada e ser relembrada. Então, a gente entende que a rejeição do Lula, ela está baixinha lá, meio latente lá, porque ele não é uma ameaça ainda. A hora que se tornar uma ameaça de fato, a turma vai levantar tudo e jogar Petrolão, Mensalão, coisa em Cuba e todos os desvios e todos os negócios. Aí vão falar que era o pessoal do Ministério Público que queria pegar ele, vai ter aquela conversa toda. Eu acho coisa que nós temos que acreditar. Tá, deputado, agora chegando aí na nossa reta final da nossa conversa, nós estamos entrevistando o deputado federal Alexis Fontaine. Depois desses 3 anos e tanto aí na frente como mandatário, né, de deputado federal, qual é o maior problema do país, na sua avaliação? O maior problema do Brasil são as oligarquias que são donas do Brasil. É o Centrão. O Centrão que define quem que é o ministro do STF, é o Centrão que define quem vai ser o ministro, é o Centrão que passa ou não passa as votações, é o Centrão. Essa oligarquia política que se perpetua e vai de gerações em gerações, que é quase uma coisa hereditária, quase que uma questão Brasil-colônia, e que continua com um projeto muito pessoal e não um projeto de Estado. Nós precisamos ter governadores ou pessoas que governam o Brasil com visão de Estado. Instituições fortes, enxutas, eficazes, mas que não tenham motivados por interesses pessoais. Está faltando estadistas no Brasil. Tá certo. Olha, eu quero agradecer, deputado, a entrevista. O microfone da Rádio Bandeirantes está aberto para o senhor. Quando o senhor quiser voltar, é só mandar um zap e a gente marca uma entrevista aqui. Muito obrigada, viu? Obrigado, Rose. Obrigado, Edson. Obrigado. Obrigado aos ouvintes da Bandeirantes. Bom dia. Bom, gente, que coisa, hein, Edson? Eu fiquei chocada com essa história do Centrão, que é o dono do país, né? E é verdade, a gente já sabe, mas quando você escuta um deputado falando disso, que está lá no meio, né? Você fica escandalizada, né? Que está sentindo na pele, que vê as suas ideias avançarem ou serem rejeitadas, dependendo do bloco onde que ele está, né? É verdade. Bom, gente, nós vamos para o nosso último intervalo, último break, e eu espero você. Não sai daí, viu? Volta aqui que a gente vai continuar batendo papo. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Deixa comigo, eu sou Carlos Batista. Fique por dentro de tudo que rola, seja nos campos ou nas quadras. Repórteres e comentaristas trazem e debatem as principais notícias dos clubes e times da nossa região. Entrevistas e opiniões de um jeito diferente. A maior e melhor cobertura do interior paulista. Os donos da bola. De segunda a sexta ao meio-dia, e a seu encontro é comigo aqui na tela da Band. A origem do esporte. E aí, gente? Agora que a vida tá voltando ao ritmo, é bom ter alguém pra dar uma força, né? E é isso que a Alesp tá fazendo, dando uma baita força nessa retomada.
Aprovou Bolsa do Povo, entregou cestas básicas, criou novos distritos turísticos e novas regiões metropolitanas para desenvolver ainda mais as cidades e gerar emprego e renda para as pessoas. É a Assembleia Legislativa trabalhando para a gente voltar mais forte. Alesp e você, mais que perto. Juntos. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Estamos de volta na reta final do programa Bastidores do Poder e eu quero falar mais um pouquinho, Edson, sobre essa história da Rosa Weber, né? De que ela suspendeu ali a liminar do orçamento secreto. Por que eu quero falar um pouquinho mais? Porque hoje o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele vai se reunir com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Fux, para discutir a decisão da ministra que suspendeu os pagamentos de emendas de relator à história do chamado orçamento secreto. A reunião deve ter um representante do Senado, já que o presidente da Casa, o Rodrigo Pacheco, está em Glasgow, participando da COP26. E o Lira passou o final de semana procurando os ministros, a corte, para dizer que a decisão é uma interferência indevida nos assuntos do Legislativo. E o plenário do STF vai avaliar essa decisão da ministra amanhã, terça-feira. Como que você viu essa decisão, Edson? Porque a ministra, ela entende o seguinte, ela disse que as emendas do relator criaram 2 regimes de distribuição do dinheiro do orçamento. O regular, em que o dono de cada emenda é registrado, ou seja, o deputado X vai lá e sabe qual que é a emenda que ele está indicando. E o sistema anônimo de execução das despesas decorrentes de emendas do relator, que é o orçamento secreto. Então, ele já tinha, cada deputado tem um X valor que ele pode pedir no orçamento e indicar que é o nome dele. Então, por exemplo, você tem um Carlos Sampaio que vai pedir uma emenda para Campinas, por exemplo. Só que no orçamento secreto, você não sabe quem é que está pegando dinheiro, você não sabe quem é que foi beneficiado. E, gente, não é uma moedinha. São 16 bilhões de reais, né? E, na prática, essas emendas se tornaram moedas de troca do Congresso, porque elas são distribuídas a parlamentares da base a cada votação em troca de votos a favor do governo, por meio de negociação do Arthur Lira e alguns dos seus aliados. Ou seja, o Arthur Lira virou um corretor do Palácio. E tanto que houve acho que foi 1 bilhão de emendas que foram liberadas horas antes da votação da PEC dos precatórios. E para a ministra, Edson, está faltando transparência. E aí, então, ela falou, suspende tudo. Você acha que é uma interferência? Como que você vê isso? Eu nunca vi na história desse país, nunca antes na história desse país, tanta gente reclamando de interferência no seu poder, sabe? Então a gente fala que os poderes são independentes, mas é só alguém dar um pitaquinho, ou só alguém agir de alguma forma que contraria um pouco seus interesses, você fala que é interferência. Mas caramba, o país é um só, né? O presidente de vez em quando fala assim, não, porque o meu exército, o exército não é dele. O exército integra as Forças Armadas, é do país. Então eu acho que a gente devia pensar mais em termos de país, mas assim, é porque o STF pensa de um jeito, se você comer uma banana e jogar a casca de banana por cima da cerca do STF, já dá problema. Se o presidente fala alguma coisa que o STF não gosta, tem um problema. Se o presidente da Câmara... Então, sabe, eu acho que não dá para sentar, o país é o mesmo, a história é a mesma, os interesses são os mesmos, não dá para conversar, escuta, olha, eu estou pensando em estabelecer uma medida aqui, quais serão as implicações? E isso que eu fico pensando, se não dá para ser uma decisão em conjunto, se não dá para ser uma coisa conjunta, porque a impressão que eu tenho é que os poderes independentes, como devem ser,
Eles agem independentemente. Mas é só acontecer alguma coisinha, pronto, já viram o escarcéu, já todo mundo quer brigar, já para tudo e o país não anda, Rose. É verdade. É um absurdo, né? É um absurdo. Mas olha, gente, eu penso o seguinte, se há uma interferência, é porque algum poder está deixando de fazer o papel dele de forma correta. Exato. Porque a ministra, ela não tomou uma decisão sem que ela fosse... sem que fosse pedido para ela, ou seja, a oposição entendeu que o Arthur Lira, a oposição da Câmara, os próprios deputados da oposição entendeu que houve ali um excesso por parte dele e que ele não cumpriu o regimento, foi até o Supremo e a ação caiu com ela. E aí ela teve que tomar uma decisão. Então, para mim, só existe uma intervenção, pode até ser, é uma intervenção, mas é uma intervenção provocada. E é uma intervenção porque está tendo um abuso por parte dos próprios deputados. Nós terminamos a entrevista com o deputado Alexis Fontaine dizendo que o problema do Brasil é o Centrão. Gente, eu achei que ele fosse falar a fome, o desemprego, um monte de coisa. Mas é o Centrão, por quê? Porque é esse Centrão que acaba prejudicando todo o nosso país. E aí gera fome, gera desemprego, gera roubo, gera tudo que nós estamos passando, né? Então, assim, é bem complicado. Agora, o que eu acho, Edson, é que o Lira, ele só está correndo atrás dos ministros do STF porque ele está com muito medo de não ter essa grana para poder negociar as emendas e não conseguir aprovar a PEC dos precatórios. Basicamente é isso. Ele precisa correr, porque a PEC dos precatórios será votada amanhã também. Bom, os nossos ouvintes hoje estão bem devagar, viu, Edson? Ninguém mandou... Eu tenho aqui, Rose, deixa eu ler aqui para você uma que chegou aqui. A Hilda mandou um relatório grande aqui, mas ela diz: bom dia, Rose, saúde para Zezé. Hoje foi o primeiro dia de aula dos meus netos. Vocês não imaginam a felicidade das crianças chegando amanhã em casa. Bacana, né? As coisas voltando ao normal. Deixa eu ver aqui. Tem aqui também o Wagner. Rose, permita... Mandou aqui um roteiro de novela, mas eu vou dar uma pinçada aqui numa frase. Ele fala: é incrível, não? Os maus pagadores são privilegiados em detrimento dos bons pagadores. Há pessoas que estão em dificuldade, sem dúvida, mas tenho certeza de que há aqueles que negligenciam suas obrigações. Falando do caso da Sanasa aí. E depois ele fala também, permita-me discordar, drogas e prostituição no centro não é só à noite. Isso já está acontecendo à luz do dia também. E deixa eu ver aqui mais uma... a pessoa mandou aqui, não mandou o nome, mas ele disse assim que o Partido Novo é um velho que pintou o cabelo e pintou o bigode e colocou um shortinho, mas continua velho. Tá, então perfeito. Bom, vamos lá, vamos falar do Wagner. Eu concordo com o Wagner. Realmente, Wagner, deve ter drogas e bebidas ali no centro, né? Uma coisa que a gente precisa é realmente revitalizar o centro. Tem alguns países, Edson, que ao invés de destruir a história da cidade, reconstruiu, revitalizando os seus prédios. Por exemplo, a Argentina tem, eu não sei como está lá, mas tem uma parte da Argentina que ela estava toda abandonada, que fica ali perto do rio, eu não lembro o nome, acho que não era... Porto Madeiro, meu marido está lembrando aqui, Porto Madeiro, que era um lugar completamente abandonado e que houve uma revitalização e ali começou a virar uma área de restaurantes. Grandes restaurantes, cultura, né? Grandes restaurantes. Isso, cultura. Por que a gente não pode fazer isso aqui no Brasil, né? Quando você vai para a França, você vê ali como que a história é valorizada, até porque o povo vai para a França para poder conhecer as catedrais, para conhecer os palácios. Mas por que a gente não pode pegar essa área ali da central, onde está hoje a estação ferroviária? Nós temos o Palácio Guanabara. A gente tem muita coisa boa aqui em Campinas que daria para a gente poder revitalizar e transformar isso em dinheiro. O que eu quero dizer em dinheiro? Você botar um restaurante, botar uma casa de cultura, você trazer vida, porque onde tem vida, você tem gente, você tem dinheiro, você sabe? E não fica abandonado. É isso que nós precisamos. Em relação ao Wagner, né?
E o Wagner falou também, Edson, que ele fica assim, fulo da vida, né? Quando vem no final do ano as campanhas de renegociação, porque prejudica quem pagou certinho. Olha, é um problema isso mesmo, viu? Porque quem paga certinho acaba não tendo o desconto, né? Rose, aquela história da carteirinha de vacinação, o Tandy Negrão está dizendo assim, olha, prefeito e um vereador bolsonarista querem não tornar obrigatório apresentar a carteira de vacinação. Eu, como cidadão, não me sentiria confortável em um lugar sabendo que tem pessoas não vacinadas junto, onde tem uma pessoa idosa, etc, etc, etc. Pois é. Ele acha que tem que exigir. Ele acha que tem que exigir. Ah, entendi. Pois é, Tandy. Mas aí acabou gerando uma grita por parte dos comerciantes na última sexta-feira e a Devisa decidiu deixar facultativo. Eu acho o seguinte, uma coisa que a gente pode fazer é optar por não ir, né? Por exemplo, se você tem medo de ficar assim, de ficar longe, de ser infectado, não vai. Por exemplo, sábado nós fomos almoçar num restaurante, eu e minha família. A gente fazia muito tempo que a gente não ia. Depois, durante a pandemia, nós não fomos. E sábado agora foi a primeira vez que nós fomos. Estava cheio, viu, Ed? Mas as mesas, você fica sozinho, tem o álcool em gel, você entra de máscara. O único problema é que quando eu vi, eu estava saindo sem máscara. Gente, a gente esquece da bendita da máscara, né? Aí as próprias pessoas falam, bota máscara. Então, você já tem aí, mas estava cheio. A impressão que eu tive é que tá todo mundo querendo muito sair, Edson. Tá todo mundo querendo... Tá todo mundo querendo tirar a máscara. Um pouco. Socializar um pouco. Então, Xandão, o que eu acho assim, o Tandy, é não ir. Se você tem medo, né? Se tem medo, não vá. Porque se for começar a exigir a carteirinha, não estou dizendo se é certo ou errado, eu acho, por exemplo, aqui em Campinas, nós temos, o Tandy, mais de 80% da população que é do grupo ali já vacinado, né? Então você tem uma taxa muito alta de pessoas vacinadas, são poucas as pessoas que não se vacinaram. Eu tenho do meu círculo de amizade apenas uma pessoa que não se vacinou porque ela é negacionista, mas mesmo aqueles que são bolsonaristas se vacinaram, porque no frigir dos ovos, Edson, todo mundo tem medo de pegar o coronavírus e morrer, entendeu? Então acabou se vacinando. Então, oi. Não, pode concluir. Então, o que eu acho é que tá todo mundo vacinado, viu? Então, assim, a maior parte está vacinada. Então, são poucas as pessoas que poderiam oferecer, de fato, um risco para a gente. O Celso Santos, ele manda aqui também um texto longo, mas resumindo, ele diz assim, bom dia, Rose Edson, desejo melhoras para Zezé. Com referência à postagem da secretária de Cultura, infelizmente foi sim manifestação de racismo estrutural. Ele disse aqui que é negro, tem uma boa formação, fala vários idiomas, viaja muito e diz que nem nos Estados Unidos, com todo o seu histórico racista, ele passou por algumas situações que já passou aqui no Brasil. É o Celso Santos, o Rose. Olha, Celso, verdade. Que dureza, né, Celso? Eu acho que deve ser terrível. Deve ser terrível. Eu me lembro, quando eu comecei minha carreira de jornalista, assim, alguns anos atrás, havia um perfil da Polícia Militar de quem era o bandido. E o perfil da Polícia Militar de quem era bandido passava pela cor. Lembra, Edson? Lembro. Quantas vezes eu fui abordado, indo para a escola de noite, a pé. Pois é. Porque passava por isso, né? É uma tristeza e eu acho que vocês têm razão. Tem que estudar, tem que mudar isso. E uma pessoa... Eu lembro que uma vez eu li um artigo que me marcou na minha adolescência, na revista Veja. Eu já li a revista Veja na adolescência. E eu lembro que eu li um artigo, eu não lembro de quem foi o colunista, mas ele escreveu o seguinte, sobre o racismo, né? Ele disse assim, olha, o branco só não pode esquecer de que quando ele for enterrado, ele vai para o mesmo lugar que o negro, e lá no caixão, os bigatos não terão misericórdia dele. Ele vai ser destruído como o negro vai ser. Ué, você dá risada? Mas eu tô rindo bigato, fazia tempo que eu não ouvia isso, pô, bigato. Bigatos, ele escreveu lá. E é verdade, o cara falou assim, não adianta você achar que você é alguma coisa em vida, que quando você morrer, filhão, os caras, as bactérias, os bigatinhos, não vão olhar a cor da tua pele, vão te comer igual.
O Edson tá se rachando aqui de dar risada. Eu gente. vou falar uma coisa pra você. Eu não gostaria de ser comido por bigato, não, viu, Rose? Sinceramente. Eu tô usando bigato, mas eu nem sei se é bigato. Mas vamos lá, né? O que é, né? Enfim, mas o que ele está dizendo é o seguinte: as bactérias, você vai ser tão destruído quanto o outro, né? E isso me fez, assim, para mim foi uma coisa que me chocou. Eu falei, gente, que absurdo, né? Você ser racista. Então, foi assim, na minha adolescência, e isso fez muita diferença. Olha para você ver o poder da palavra, né, Edson? Como tem um artigo, assim, me marcou muito. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente escreve, e tomara que mais pessoas escrevam coisas boas, como esse colunista da Veja, e tem que tomar cuidado com o que fala, como o da Alexandra Caprioli, que em pleno século XXI, em que nós estamos vivendo o empoderamento, né, e o fim aí, a gente tentando reduzir, né, essas diferenças sociais, a gente ainda tem alguém que representa um governo falando o que ela falou, né? Mesmo que não seja a intenção dela, como ela colocou. Voltando a falar da área de saúde, eu queria saber qual que é a sua sensação, porque eu soltei uma frase na minha casa esse final de semana, faltou eles me expulsarem de lá. Mas eu pensando no Réveillon e pensando no Carnaval, eu acho que a máscara vai ser abolida. O que você acha? Então, outro dia me perguntaram isso. Acho que tudo vai depender, Edson, da cobertura vacinal. Se nós atingirmos os 90% do público-alvo da vacina do coronavírus vacinado com as 2 doses, eu acho que a máscara vai ser abolida. Mas só dependendo aí da cobertura vacinal. Os próprios epidemiologistas estão alertando que a máscara só deve ser abolida quando essa cobertura vacinal de fato estiver completa, porque senão vai oferecer risco. Não é para tirar a máscara antes disso, porque se tira, vai ser um problema, Edson. Eu não tenho certeza do que eu vou dizer para você aqui, mas eu estava dando uma olhada nos portais, nos sites daqui da região, e eu tenho a impressão de ter visto que aqui em Campinas o uso da máscara poderia ser facultativo. Você vê alguma coisa nesse sentido ou não? Da máscara ser facultativa? O uso da máscara em igrejas e alguns outros lugares. Não, na sexta-feira eu cheguei a conversar com isso com a Devisa, não é facultativo. O que é facultativo é a exigência do comprovante de vacinação. A máscara, ela continua sendo obrigatória em todos os ambientes, seja em cinema, seja em restaurante, seja em igrejas. Não caiu ainda, só vai aquilo que eu disse para você. Quando for cair a máscara, vai ser uma decisão de governo. Eu acho que passa pelo governo estadual primeiro, deixando aí para os prefeitos seguir ou não, como aconteceu com os eventos, né, a liberação ou não de evento, mas a máscara, ela continua sendo obrigatória. E para mim vai passar pela cobertura vacinal, viu, o Edson? É isso. O Edson, é isso. Tem mais ouvintes aí ou não? Não, é isso. Tem alguns então, mandaram aqui um áudio, mas é muito longo, não consigo ouvir aqui. Então tá bom. Bom, gente, é o seguinte, vamos lá aqui para um último assunto, a gente está entrando para a reta final do nosso programa. O grupo de trabalho, o Arthur Lira, ele acabou criando um grupo de trabalho para poder elaborar uma nova versão do projeto batizado como Marco Regulatório dos Jogos no Brasil, que vai propor a liberação geral da jogatina no país, segundo a Cruzoé. O plano é finalizar o texto ainda este ano e votá-lo no plenário no início de 2022. Um relatório preliminar feito pelo deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, inclui no pacote de legalização os chamados cassinos integrados, que funcionarão em resorts de luxo, casas de bingo, jogo do bicho e máquinas caça-níquel. Bom, essa história é uma história assim, que traz muita polêmica. A bancada evangélica, ela é completamente contra a liberação de jogos de azar, de jogos no Brasil. A Zezé, que não está aqui, ela falou para mim que ela não tem uma opinião formada, porque ela sempre acha que atrás dos jogos de azar, com a liberação, vai ter muita lavagem de dinheiro por conta dos jogos, que se você não tiver uma fiscalização, pode ter lavagem de dinheiro, fora que todo jogo tem prostituição e pode aumentar a prostituição. A minha opinião é assim, eu escandalizo um pouco quando eu falo disso. Eu sou favorável à liberação dos jogos. Por quê? Porque, para mim,
eles já acontecem. E o Brasil só está perdendo dinheiro. São bilhões que estão deixando de entrar nos cofres públicos e estão indo nos bolsos de alguns. Já que vai ter que ter, então libera, traz isso, transforma isso em saúde, em educação, em projetos, em políticas públicas, e quem vai jogar, que queira jogar, que jogue. O que precisaria ter para a gente poder não ter lavagem de dinheiro e de não ter a prostituição? Uma fiscalização adequada e a corrupção menor. Claro que a gente está vivendo aí uma redução, né, do combate à corrupção, a gente está vendo isso, mas se tivesse uma boa fiscalização, se fosse um país sério, em que tivesse fiscalização para não ter lavagem de dinheiro, fiscalizasse contra a prostituição, esse dinheiro dos jogos legalizados seriam bem-vindos. Entendeu? Eu não sei qual que é a tua opinião, Edson. Eu nunca pensei a fundo assim, sobre isso, mas é assim, eu tenho conhecidos que dizem assim que se você legalizar o jogo do bicho, por exemplo, ele perde a credibilidade. Porque o lance do jogo do bicho é o cara pegar o resultado lá no poste, sabe? Ele aposta, se ele ganhar, ele recebe, ele acredita no resultado que é fixado lá no poste. Então eles falam principalmente sobre o jogo do bicho. A gente sabe que o jogo do bicho, durante muito tempo, financiou até escolas de samba, né? Quantos bicheiros, tipo Castor de Andrade, a gente ouvia falar. Você falava assim, ó. Primeiro você falava que o cara era bicheiro, depois você falava que ele era o Castor de Andrade, né? Então tinha uma mística envolvendo isso. Agora, eu sinceramente eu não sei se legalizar é a forma correta, mas o fato é que o jogo existe, legalizado ou de forma ilegal, ele existe hoje. Então, se dá para legalizar, para você usar uma parte do dinheiro, não sei, para construir escola, para ajudar as famílias menos necessitadas, porque sempre dá um jeito, né? A Caixa Econômica vai pagar 90 milhões agora no próximo concurso da Mega Sena, mas tem uma parte lá que é de impostos, que eles dizem que usam, que ajudam instituições, sei lá. Eu penso assim, se for para legalizar, mas para usar bem o dinheiro, não só a aposta pela aposta, eu sou favorável sim, eu acho que poderia legalizar. Mas se for para tornar mais uma ferramenta de bagunça, de corrupção, então eu prefiro que o jogo do bicho, por exemplo, continue como está. Entendi. Bom, enfim, eu vou continuar aí defendendo essa história da legalização, porque eu só penso no dinheiro, nos bilhões que poderiam voltar para a educação, principalmente agora, depois do pós-Covid. Hoje eu li uma matéria, não lembro que jornal que foi, em que os jovens que começaram a trabalhar na pandemia, porque teve jovens que começaram a trabalhar, estão com dificuldade de voltar para a escola. Olha que coisa triste, Edson, porque o mais importante desse jovem é ele voltar a estudar, né? Para ele poder ter oportunidade na vida. E se ele deixar de estudar, ontem a minha filha prestou o vestibular da Unicamp, né? Ela falou que estava mais fácil do que o ano passado, mas ainda difícil, viu, Edson, para ir para uma segunda fase, porque ela quer prestar medicina. E ela falou, mãe, um aluno de escola pública não consegue fazer uma prova dessa. Olha que coisa triste, Edson. E ela falou, mãe, é injusto. E é injusto, viu, Edson, esse apartheid educacional que nós vivemos no nosso país. Claro que a cota ajudou muito. A cota da escola pública, a cota da cota racial, tudo isso permite que pessoas que jamais estudariam na universidade pública estivessem lá. Eu tenho uma amiga minha que ela é negra, as filhas estudaram em escola pública, e ela falou, Rose, eu não teria dinheiro para pagar uma faculdade para minhas filhas, privada. E todas as duas estão, uma está na Unicamp e outra está na Unifesp por conta da cota da escola pública e da cota racial. Então isso, Edson, eu gosto de cota, eu não sei. Uma vez uma pessoa negra me disse que ela é contra a cota racial. Você é contra a cota racial, Edson? Não, sou contra não. Eu penso, como você sempre diz, se há uma chance, se tem como melhorar a chance de o negro ter um acesso, tem que melhorar, tem que usar a cota. Tem que usar, né? Tem que usar. E essa minha amiga falou isso. Então eu fiquei muito triste com essa história aí do povo não voltando para a escola. E eu estou só esperando mais algumas 2 semanas para eu ver como que está o retorno, Edson, nas escolas da Prefeitura de Campinas, porque Campinas, a Prefeitura, as escolas municipais, ela só tem ensino médio, que é até o 9º ano, que é a adolescência, e já estava com evasão. Eu estou muito preocupada, então quero só ver esse retorno presencial para ver como que a escola vai fechar, se a falta está sendo muito alta. Você conhece Las Vegas, Rose?
Não conheço. Você deveria conhecer. É a última aqui do Tandy Negrão. Ele falou assim que deviam construir uma cidade aqui tipo Las Vegas. Aí quem quer jogar vai para lá. Pois é. Eu não conheço. Eu não sei se eu iria para Las Vegas, viu? Porque eu não jogo, Edson. Não, mas tem outras coisas para fazer. Você foi já? Você já foi para lá? Eu já fui algumas vezes. Algumas vezes, fui 3 vezes. 3 vezes eu fui. Eu gostei. É diferente, viu? A patroa não gostou muito, não. Eu não sei se seria um lugar que eu iria, assim, para eu ir, não. A Marley gostou dos shoppings. Então esse eu iria gostar. Na verdade, eu não iria gostar muito, não, porque eu não sou muito de ir em shopping. Eu sou assim, o contrário de toda mulher, Edson. Quando eu vou fazer compra, eu só vou uma vez para comprar tudo, porque eu detesto lugar cheio, detesto lugar com muita gente. Eu sou antissocial, então eu não sou de ir em shopping, você acredita? O pessoal da minha casa, você larga. Fala assim, que horas que eu venho te buscar? Larga lá e vai pegar depois, senão não dá problema. Então tá bom, Edson, a gente já está chegando aí no final do nosso programa. Agradecer aos nossos ouvintes que estiveram conosco até esse momento. Amanhã a gente espera vocês aqui novamente com mais notícias, sem a Zezé. Então orem pela Zezé, porque amanhã ela vai estar passando por uma cirurgia no pulso esquerdo, né? E quis dar uma de menininha, de adolescente, né? E acabou aí caindo. Mas vamos torcer para que ela se recupere bem, né? E a gente sente falta da Zezé, tá bom, Edson? Tá bom, e o programa é você e a Zezé. E eu sou a terceira via. Tchau, Rose. Você é a terceira via. Essa terceira via tá começando a puxar o tapete, hein? Vai deixando. Vai deixando. Gente, até amanhã. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. 1170 kHz. Bandeirantes AM. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado. A qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública.